Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que você está me assistindo agora. De qualquer forma, eu quero agradecer a Deus, quero agradecer a você que tem nos acompanhado durante todo esse tempo de pregação da palavra de Deus. E a minha oração é que você esteja sendo edificado com a palavra do Senhor. Nós falamos na mensagem anterior sobre o julgamento final, o trono branco. Em Apocalipse capítulo 20, versos de 11 a 15. E vimos ali no julgamento uma multidão, grandes e pequenos. Vimos ali mortos e vivos que estavam diante do trono do julgamento. A verdade é que a Bíblia fala sobre uma grande multidão. A nossa pergunta de hoje é: quem será esta multidão? Ou quem serão as pessoas que farão parte daquela multidão? Quem será que vai estar diante do trono do juízo de Deus na pessoa de Jesus, no juízo final? Seria possível a gente saber sobre isto? Ou quando falamos sobre o assunto, estamos fazendo um pré-julgamento ou julgando de maneira injusta? Não, queridos. A Bíblia Sagrada é a perfeita revelação de Deus. É a perfeita informação dos céus. Quando lemos a Bíblia, Deus está falando conosco. Portanto, Deus se revela através da sua palavra. E tudo quanto ele queria que nós soubéssemos, ficou escrito. Ele usou pessoas, homens, para escrever a palavra dele. Os homens não eram inspirados, eles apenas eram movidos. Mas a Bíblia Sagrada, a palavra escrita, ela é inspirada. Santa, santa, santa. Portanto, ela é confiável e digna de toda confiança. Nós temos na Bíblia Sagrada as provas evidentes de quem vai estar diante do trono branco naquele dia. Vamos para a Bíblia Sagrada. Paulo foi um dos homens usados por Deus para escrever 13 cartas, que hoje faz parte desse acervo escritos, de cartas escritas, de profecias, de revelações de Deus para nós. E em uma das cartas, em quase ambas as cartas, Paulo falou sobre o assunto escatológico, mas especialmente nas cartas escritas aos Tessalonicenses, nas duas cartas, ele falou com muito acerto, com muita categoria, com muita precisão, porque o Espírito Santo moveu Paulo para falar sobre este assunto. E entre essa escrita de Paulo, ele falou sobre quem vai estar diante do trono branco. Vamos ver então? Se você tem acesso a uma Bíblia, ou se não, neste momento, anote e depois você possa ler e conferir na sua própria Bíblia o que a palavra de Deus fala sobre esse assunto. Quem vai estar diante do trono branco para o julgamento? Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 7 e 8, ele fala sobre dois tipos de pessoas. Vamos lá então. Versículo 7, ele diz o seguinte: e a vós, está falando com alguém, e a vós, ou seja, a vocês, que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder. Ele está falando a nós e fazendo aqui alusão a eles, o apóstolo Paulo e aos demais apóstolos e servos do Senhor que viveu naquele tempo, ou que viveram naquele tempo, e que viveram atribulados, perseguidos, maltratados, injuriados. Ele disse a vocês, falando para nós, que sois atribulados, e falando também aos Tessalonicenses naquela época, que eram atribulados, na época em que ele viveu aqui, ele disse: haverá um descanso. Há um descanso juntamente conosco. Quando? Quando se manifestar o Senhor Jesus desde os céus.
com poder. A Bíblia fala que ele virá com os anjos do seu poder. Ele virá como labareda de fogo, continua a leitura do capítulo 1, verso 7, agora o verso 8 ele diz: como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus. Agora ele fala sobre outro tipo de gente. Tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Percebe que ele está falando sobre dois tipos de pessoas: aqueles que são atribulados, mas que na volta de Jesus serão consolados, receberão auxílio, receberão descanso eterno com ele. Você deve estar lembrado que nós falamos sobre a ressurreição dos salvos, a transformação dos vivos, o arrebatamento de todos juntos. Este vai ser o momento do descanso daqueles que são atribulados neste mundo por causa da palavra de Deus. A palavra de Deus diz lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, ele disse que nós encontraremos o Senhor nos ares e aí estaremos para sempre com o Senhor. O Apocalipse diz que ali não haverá mais pranto, nem dor, nem lágrimas, não haverá mais necessidade de lâmpada, de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina. Portanto, ali haverá uma total alegria, um total descanso, citado aqui pelo apóstolo Paulo na segunda carta aos Tessalonicenses. Ele diz: a vocês que sois atribulados, haverá um descanso conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, como chama de fogo. Quer dizer, com total justiça. Ele disse para tomar vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui ele fala sobre outras pessoas que não fazem parte do primeiro grupo. E o profeta Daniel bem profetizou no capítulo 12, dizendo que na ressurreição muitos ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros, porém, para vergonha e desprezo eterno. Os que ficaram para trás fazem parte desse segundo grupo, que não conheceram a Deus, nem obedeceram ao Evangelho ou o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Estas pessoas estarão diante do trono de Deus para o julgamento. Uma pergunta interessante: você já conhece a Deus? Você já obedeceu o Evangelho do Senhor Jesus Cristo? O Evangelho do Senhor Jesus Cristo são as boas novas sobre o nascimento, o ministério, a morte, o sepultamento, a ressurreição, a ascensão e a volta de Jesus a este mundo para buscar aqueles que receberam a Ele como Senhor e Salvador. Você já tomou esta decisão definitiva em sua vida? Portanto, se Jesus voltar e esta decisão não tem sido tomada por alguém, saiba com certeza que tais pessoas não conhecem a Deus por não terem obedecido o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Estas ficarão para trás e essas pessoas estarão diante do trono de Deus para o julgamento final. Jesus disse em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, João, seu servo, escreveu as palavras do próprio Jesus. Ele disse, Jesus Cristo disse: eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra lamentarão sobre ele. Sim, amém. Olha que texto que traz uma seriedade tão grande para nós. Ele diz: eis que venho com as nuvens dos céus. Lembra que falamos aqui sobre a ascensão de Jesus em Atos capítulo 1, quando Jesus estava dando instrução aos seus discípulos, antes da sua
volta para o céu. Ele, depois da ressurreição, ficou mais 40 dias aqui com seus discípulos. E ele estava dando as últimas instruções para eles. E naquele momento, enquanto ele falava, a Bíblia diz que uma nuvem o envolveu e o levou para o céu. Os homens ficaram assustados, os discípulos olhando para o alto, e o anjo apareceu e disse: por que vocês estão assustados e olhando para o alto? Este Jesus que dentre vós foi elevado para o céu, ele há de vir da mesma maneira que o vistes ir. Portanto, ele voltará numa nuvem. Mateus, capítulo 24, fala sobre isso, Jesus afirmando sobre isto. O Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, agora que lemos, fala sobre isto. Ele vem com as nuvens dos céus. Ele voltará. Portanto, não resta dúvida de que haverá um povo que vai estar diante do trono do julgamento, e este povo é aquele povo que durante o tempo da graça descuidou, demorou, não se importou, embora sendo pessoas boas, civicamente falando, mas não se importou para conhecer o Deus que mandou o seu Filho ao mundo para nos salvar, não obedeceu o Evangelho, que é o próprio Jesus, que veio buscar e salvar o que se havia perdido, portanto ficaram para trás. E todos aqueles que ficaram para trás serão julgados de maneira severa, porque nós vamos ver isto na próxima mensagem, se Deus permitir, trazendo aqui a seguinte pergunta: qual será a razão da condenação? Este é o assunto da próxima mensagem, se o Pai do céu nos permitir. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Senhor esteja derramando a sua graça e a sua misericórdia sobre a sua vida e da sua família, sobretudo que a sua mente seja aberta, fértil para compreender a vontade de Deus e que o seu coração seja aberto para Jesus entrar e habitar. Deus abençoe você e a sua família. Um forte abraço, até a próxima mensagem, se o Pai do céu nos permitir.